Bom dia, turma. Então vamos lá para a nossa aula sobre o segundo reinado no Brasil, né, que vai durar aí de 1840 a 1889, foi o período da nossa história política em que um governo vigorou durante o maior período de tempo, tá bom, pessoal? O Brasil Império basicamente vai de 1822 a 1889, tá? Onde nós vamos ter o primeiro reinado, Dom Pedro I, como nós já vimos nas aulas passadas, que vai governar o Brasil de 22 a 1831, onde vai acabar abdicando. Depois, seu filho, que apenas tinha 5 anos, não poderia governar, tem-se um período regencial marcado pela composição de regentes, primeiramente uma regência trina provisória, depois trina permanente, depois regência una, onde o Brasil vai viver um período conturbado do ponto de vista político, tá? De 1831 a 1840. Aí vem o segundo reinado, de 1840 a 1889, terminando aí esse período chamado de Brasil Império. Como é que começa o segundo reinado? Começa com uma possível solução para a crise deflagrada durante o período regencial. Que crise? A crise das províncias querendo se separar do território nacional, né, do império. Então, basicamente, interessados em derrubar os conservadores, os liberais vão fazer o que ficou conhecido como golpe da maioridade ou antecipação da maioridade. Então, eles estavam interessados em derrubar os conservadores do poder e conservar privilégios ameaçados pelas rebeliões, como a balaiada, a farroupilha. Então, os liberais vão passar a divulgar que só um imperador poderia salvar a nação, né, da desordem. Então, com Pedro de Alcântara, contava com apenas 14 anos nessa época, eles lançaram uma campanha, os liberais, em jornais e revistas, em prol da antecipação da maioridade, que logo ganhou o apoio de boa parte da população. Em pouco tempo, as manobras dos liberais e a força da propaganda surtiram efeito. Em 23 de julho de 1840, nós vamos ter a Assembleia votando a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, tá bom, pessoal? E aclamando-o como imperador do Brasil, com este chamado golpe da maioridade e a ascensão dos liberais ao poder, iniciando aí o reinado de Dom Pedro II, que se estende por quase meio século, tá? De 40 a 89. É muito tempo, tá bom, pessoal? Olha aí Dom Pedro II, algumas imagens dele, não é? Ele, menino, aqui, depois ele vai crescendo e já vai terminar o seu governo quase, ou melhor, um idoso, não é, gente? Vamos falar agora sobre a situação política desse segundo reinado de uma forma geral, tá, pessoal? De uma forma mais resumida de todo este período do segundo reinado. Basicamente, nós vamos ter os partidos do Império. Dois grandes partidos, liberal e conservador, que vão representar as elites do Império. Tinham entre eles muito em comum e eles se alternavam no poder, tá bom, gente? Buscavam a manutenção da ordem territorial, do escravismo, a unidade territorial, as autoridades constituídas, tá bom? Tanto uns quanto os outros tinham interesse na estabilidade do regime, que mantinha seus privilégios e excluía a maioria da política nacional. Então, os liberais conservadores vão aí favorecer este processo. Alguns liberais, com o passar do tempo, vão buscar reivindicar maior autonomia para as províncias, tá bom, gente? Mas, de certa forma, buscavam a conciliação entre liberais e conservadores. As eleições no período imperial vão ser caracterizadas por fraudes, tá? Por fraudes. Quando os liberais estão no poder, os conservadores sofrem uma série de retaliações nas eleições, onde são pagos valentões para surrar os eleitores, roubam as urnas e qualificam até crianças, escravizados e defuntos como eleitores. São as chamadas eleições do cacete, porque são vencidas na base da violência. Isso também se configura quando os conservadores estão no poder, tá bom, gente? Mas basicamente é assim que Dom Pedro vai governar com uma certa estabilidade política o segundo reinado, a partir deste parlamentarismo às avessas ou à brasileira. Dom Pedro II consegue a sua estabilidade política, estabelecendo
no segundo reinado, um governo onde você vai ter os liberais e os conservadores se revezando no poder, tá bom, gente? E aqui o rei governava e reinava. Por quê? Porque era ele que tinha a decisão final sobre a composição dos ministérios, da Câmara dos Deputados, por consequência. Dom Pedro II, tá bom, pessoal? Falar um pouco sobre a Revolta Praieira, que foi basicamente uma divisão entre as oligarquias de Pernambuco e da Paraíba, tá? E nessa divisão nós vamos ter várias contendas, estabelecendo conflitos armados aí em 1848 e 1850, tá bom, gente? Tem este nome por quê? Porque foi fundado a partir do Partido da Praia, uma série de famílias que eram contrárias às famílias tradicionais. O grupo de liberais organizou um novo partido político, o Partido da Praia, que era onde ficava a sede dos seus jornais, na Rua da Praia, em Recife, tá bom, gente? Então eles vão acabar lutando por maiores espaço na política, nos empregos locais, e vão fazer aí a Revolta da Praieira, uma luta que começa em Olinda e se estende até a Paraíba, reunindo trabalhadores temporários, pequenos lavradores, rendeiros, desempregados, sob o comando de senhores de engenho que eram contrárias às políticas locais, como a oligarquia Cavalcante, tá bom? Durante isso vai ter a execução, ou melhor, a confecção do Manifesto ao Mundo, que vai buscar exigências dos radicais feitas durante a revolta, voto livre universal do povo brasileiro, não é? Plena liberdade religiosa de pensamentos por meio da imprensa também, tá bom? E a extinção do poder moderador. Então eram medidas radicais frente ao império de Dom Pedro II. Claro que não vão ser atendidas essas reivindicações, vão acabar sendo abafadas com as tropas legalistas, tá certo, pessoal? Vamos agora para a economia no segundo reinado. Basicamente, gente, é o café. O café ele vai substituir desde a primeira metade do século XIX a exportação do açúcar. Quer dizer que não vai ser mais exportado o açúcar? Não, o café vai continuar sendo exportado junto com o açúcar. No entanto, ele vai passar a ser o centro político e o centro econômico, tá? Contribuindo para a consolidação do Estado imperial. O café ele vai ser mais exportado, tá bom? Fazendo os cafeicultores o grupo mais influente do ponto de vista econômico e político no país. E é aqui que nós vamos ter as primeiras aquisições de imigrantes europeus na confecção da população nacional, nos cafezais do Sudeste brasileiro, tá bom? Com este crescimento econômico por meio do café, nós vamos ter construção de estradas de ferro, tá certo? Como a São Paulo Highway em 1868. E nós vamos ter a tarifa Alves Branco, modernizando a economia imperial com aumento dos impostos sobre cerca de 3.000 produtos importados, tá? Isso vai favorecer o quê? Vai favorecer a indústria nacional. Vai favorecer o que é produzido nacionalmente. Esses produtos que antes pagavam 15% vão passar a pagar 20%, 60% de impostos nas alfândegas brasileiras. A maioria deles foi taxada em 30%. Com isso vai se aumentar as rendas do governo, tá? Que vai ser veiculadas em outras áreas. E em 1850 nós vamos ter a lei de terra, que vai proibir o acesso à terra por doação ou ocupação. Só podia ser dono de uma terra no Brasil quem a comprasse. Com isso, os imigrantes, os ex-escravos e os homens livres e pobres ficaram excluídos do acesso à terra, cujos preços eram elevados demais para eles. A única alternativa então era trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. E mais, ao transformar a terra em uma mercadoria valiosa, a lei de terras favoreceu a concentração da propriedade nas mãos de uma minoria. Portanto, pessoal, o segundo reinado é caracterizado pela desigualdade social, desigualdade econômica, tá? Uma elite que domina na economia e na política e uma população majoritária e mais pobre, vivendo sob as custas dessa elite, tá? Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Um abraço, bons estudos e até mais.